A tônica é sempre um sentimento de nativismo, um sentimento de o poder vem certamente de Deus, mas Caneca vai reverter isso e dizer o poder vem sobretudo do povo, é representação do povo concedido ao monarca. Ele não é um homem da oligarquia. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele era um homem, filho de um tanoeiro, de fora de porta, que foi ser frade. Certamente não foi para Coimbra, porque não pôde fazer dele. E que viveu a vida do Recife na época. Lutou, amou, politicou, todo jeito de homem. Acho que é uma figura exponencial. Durante a vida, a felicidade pode ter seu mérito. A posição política de Frei Caneca vem respaldar justamente a figura do intelectual. Aquela figura intelectual que não se contenta em estar trancado no seminário ou trancado numa sala de aula. Durante a vida, a felicidade pode ter seu mérito. Mas depois da morte, ela perde o preço. Ele é padre e é ligado a essa reforma turonense. Ele é padre, mas ele tem filhos, né? Ele é padre, mas ele tem uma posição revolucionária. Então não vamos criar heróis. Agora, ele tem uma dimensão de heroísmo no que faz que é preciso se reconhecer. É preciso reconhecer, é o nosso primeiro passo de consciência crítica nacional. Durante a vida, a felicidade pode ter seu mérito. Mas depois da morte, ela perde o preço. Porque aos olhos do futuro só há de belo as existências desgraçadas. Isso é que eu acho mais admirável em Frei Caneca como religioso, como cristão, como padre também carmelita, né? Que ele se insere dentro do grupo do clero secular e do clero religioso que em toda a América Latina fez a leitura cristã do iluminismo. O ilustrado era o pensador, era o teórico por excelência. E por isso eu considero o Frei Caneca um dos personagens mais extraordinários da história do Brasil no século XIX. Os confederados do Equador estiveram aqui. Os verdadeiros heróis. Não aqueles que fugiram ou se abrigaram em barcos ingleses. Na última hora, ele não vai optar pela fuga, como fez o outro líder que estava com ele. Ele vai reunir o que havia ainda digamos assim, de troços e destroços do seu exército e vai tentar ir para o interior e talvez reagrupar, mas depois sabe-se que isso não foi mais possível. Caneca, o mais bravo de todos, esteve aqui, no macabro armário de cabeças cheirando ao alcatrão, enquanto foi julgado, condenado, à espera do fatídico dia 13 de janeiro de 1825. E foi trazido para cá, preso, sofreu horrores. Esperou ainda a clemência do imperador, mas não veio. Preso da rua do imperador, onde era a cadeia, chamada Rua da Cadeia, ele ainda pregava as ideias dele, mas ninguém mais ouvia. E ele foi mandado à morte. Um soja alto, acordado pelo confessor, vestiu-se com os paramentos de carmelita. A última vez, pelas ruas do Recife. Hoje, desvendarei o mistério da eternidade. O Recife de 1824 pode muito bem ser avaliado em termos de suas dimensões e forma por uma aquarela, depois ela foi gravada em litografia,
feita por Schmidt. Nesta aquarela, a gente pode ver com muita clareza todo aquele ambiente, todo aquele cenário onde ocorreu esse drama, não é? A Confederação do Equador ocorreu durante o processo de consolidação da independência e se constitui num importante episódio de formação da nacionalidade brasileira. Essas revoluções têm um caráter chamado libertários. Então, há de se perguntar, libertários por quê? De que os pernambucanos queriam se libertar? Primeiro, queriam se libertar. Há muitas revoluções. A 17, por exemplo, querem se libertar do rei mesmo, né, de Portugal. E a de 24 querem se libertar do Rio de Janeiro. Entendo a Confederação do Equador como um movimento revolucionário ocorrido no contexto da independência do Brasil e é um movimento liderado pelas pela representação política da província de Pernambuco, que se rebela contra o fechamento da Assembleia Constituinte, dissolvida com golpe, dissolvida arbitrariamente pelo imperador e, sobretudo, contra o juramento que era exigido ao texto constitucional, que eles não aceitavam. Né? E por que eles se rebelam? Quais as motivações? Então, a gente pode agrupar em 3 principais motivos. Primeiro, porque o texto constitucional que foi elaborado por uma comissão eleita pelo imperador modificava os artigos que definiam o sistema de poder, né, do Estado monárquico imperial, concentrando no executivo uma parcela maior desse poder. Então, sacramentando que o executivo teria a supremacia dos poderes. Isso os pernambucanos, os que eram considerados autonomistas, o grupo autonomista, não aceita. Não aceita também a redefinição do poder legislativo, submetendo o legislativo ao executivo, no momento em que concede ao executivo o direito de veto absoluto, ou seja, de vetar as leis elaboradas pelo legislativo, né, e aprovadas pelo legislativo. E, sobretudo, por suprimir os artigos que definiam com precisão os limites do império. E aquele que exigia do imperador a abdicação de uma coroa estrangeira. Ora, isso abria uma brecha enorme a uma possível retomada da unidade luso-brasileira. Paz de Andrade era o que vai ser colocado como, digamos, governador naquele momento, certo? E ele tinha todas as competências para isso. Só que o imperador, em vez de homologar aquilo que a Câmara de Olinda pediu, ele manda um outro, que é o Paz Barreto. Ora, Paz Barreto não tem competência, é sabido que ele não tem competência sequer para fazer um ofício, né? E então, na segunda carta do Pitt a Damão, o Frei Caneca está dizendo: se alguém não tem competência sequer para escrever um papel, como vai ter competência para representar um papel social naquele momento? O caso delicado é a coragem que ele vai ter em se contrapor a uma ordem imperial, usando uma boa argumentação, que é dizendo: Vossa Majestade disse para nós que se fosse contra a augusta pessoa quando estivesse em questão o bem público. Então ele toma a argumentação do próprio imperador para ir contra o imperador. Bom, é um mestre de retórica, não é por acaso que ele escreveu um livro sobre retórica clássica. E é alguém imbuído dessas ideias todas do iluminismo. Rua do Crespo. Bem, a situação era essa. Manuel de Carvalho, aí de Andrade, assumiu a presidência da junta. E a junta recusou o apoio à carta otorgada pelo imperador.
a Constituição otorgada. E aí complicou-se as relações. O imperador nomeou o Francisco Barreto presidente da província, porque queria conciliar. Era um pernambucano que havia participado da Revolução 17. Mas Carvalho não deu conselho. Essa divergência, ela vem na rejeição, ela explode na rejeição dessa junta governativa, que quer o sistema constitucional pleno, segui-lo como para instituir o Estado nacional, o Estado independente dentro desses pressupostos, reage à indicação do imperador. Então, ao reagir, o confronto está estabelecido. O governador tentou conciliar o imperador com um mineiro que vivia aqui, o Mairink da Silva Ferrão, primo legítimo da Marília de Liceu. Mas o Ferrão era um homem de uma covardia tremenda. E ele não aceitou, alegando doença. Adiós. E aí o que é que o imperador faz? Imediatamente envia uma frota para Recife, comandada pelo capitão de mar e guerra John Taylor, um inglês mercenário, né, que era o comum na época, e ele vem com 4 navios para o quê? Obrigar a província a aceitar o governador nomeado pelo imperador. Há conversações, não chega-se a um acordo e ele faz o quê? Bloqueia o Porto Recife. Isso novembro tinha sido a nomeação, março, abril ele chega e bloqueia. É importante lembrar o que está acontecendo em Portugal. Desde 1823, um ano anterior, Portugal teve um golpe e dissolveu a Assembleia Constituinte já tinha terminado, era uma Constituição e ela foi posta por terra e o Dom João VI reassume como um monarca absolutista. Isso era um retrocesso. E queriam reatar a unidade luso-brasileira, que Portugal sem Brasil não era nada. Então chega os boatos, verdade, não vamos entrar, não dá tempo para entrar agora, que vem tropas portuguesas para retomar o Brasil. Dom Pedro manda retirar, chama de volta ao Rio de Janeiro a frota do John Taylor, que está bloqueando o porto do Recife. Os pernambucanos veem naquilo aceno que estão à deriva, que foram abandonados, e já tinha acontecido isso no passado antigo, né, com os holandeses. Manuel de Carvalho foi apertado por um lado e por outro, proclamou a Convenção do Equador, convidando os estados do norte. O manifesto é lançado às 6 províncias, que seria Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Largo da Polé. Então, em 24, a posturação, a exigência são as mesmas, mas a tática é uma outra. Eles já querem fazer uma federação, que os estados estejam reunidos para resistir agora ao arbítrio imperial. E eles não são republicanos, né? Eles são monarquistas, mas eles concebem a monarquia se ela for representativa. Claro que este movimento apavora a corte do Rio de Janeiro e os grupos conservadores que a apoiam, que a formam, né? E é enviada uma frota de 5 navios, também chefiada por um mercenário, o inglês Lord Cochrane, escolhido o brigadeiro, né? Francisco Lima e Silva, com 1.200 homens que embarcam no Rio de Janeiro, mas a frota vem a Alagoas, desembarca a força, os efetivos militares em Alagoas. Por quê? Eles se reúnem, né, no caminho para Recife, as tropas
sob a liderança do Francisco Barros Barreto, formada por aqueles grandes proprietários de açúcar, conservadores, que queria legitimar e instituir um Estado liberal conservador, com a supremacia do executivo sobre os demais poderes. E é isso que vai ser realmente acontecer dentro da história. Ou seja, esse efetivo que cerca Recife e os revolucionários, os confederados, enorme, né? São os 2.200 mais esse efetivo local, e que se configura uma cisão de grupo, não apenas centro-província, mas também uma cisão dentro da província. Os confederados são aniquilados, né, sumariamente, um mês de luta. Frei Caneca ainda consegue reunir um grupo grande e sair em direção ao Ceará para encontrar com as tropas do Tristão de Alencar, mas sucumbem em novembro, né? E é julgado e condenado à morte. Na realidade, o território pernambucano, digamos assim, ele é muito maior do que o é hoje, do que essa lingueta que nós temos hoje, né? Porque incluía a capitania da Paraíba, incluía o Rio Grande do Norte, tudo isso era Pernambuco, né? Eram anexas de Pernambuco. E com essas revoltas nós perdemos, os governos deram então autonomia a essas províncias, que nem eram províncias, eram capitanias ainda. Mas com a de 24 nós perdemos a comarca do São Francisco, que é enorme. Nós perdemos a comarca do São Francisco. Era um processo de passagem de uma monarquia absolutista, onde todos os poderes estavam na mão do rei, onde o sentido de que a soberania vinha de Deus estava no rei, e o sentimento que dominava era de pertencimento dos súditos, olha a palavra súditos, ao seu soberano. E este era o momento que vinha uma outra proposta desde 1820, com a Revolução do Porto, né? A grande virada, a grande mudança para uma monarquia constitucional, cuja concepção essencial é a soberania reside na nação, né? Então, e o sentimento de pertencimento dos cidadãos é a nação. Quem passa a vida que eu passo. Quem passa a vida que eu passo. Não deve a morte temer. Não deve a morte temer. A morte não se assusta quem está sempre a morrer. Rua do Queimado. Aqui a volante. Quem passa a vida que eu passo. Não deve a morte temer. Repita comigo. Quem passa a vida que eu passo. Quem passa a vida que eu passo. Não deve a morte temer. Não deve a morte temer. Com a morte não se assusta quem está sempre a morrer. Largo do Livramento. O peito dante sereno, centro de amor e ternura, agora é morada escura de males mil com que penso. O peito dante não sereno, se assusta, quem está sempre a morrer. Agora é morada escura de males centro de amor e ternura, não deve a morte não se assusta. Não deve a morte temer. Não deve a morte temer. Peito dante sereno, seu amor e amor. Agora é morada escura, aponta com áureo dedo. Com a morte não se assusta. Voz para quem enfado ameno, aponta males mil com que penso. Amor e ternura, fado ameno, aponta com áureo dedo. A condenação de Caneca
previa a desautoração. Foi armado um pequeno altar e foi procedida a cerimônia de degradação canônica. Um soldado da escolta morreu aqui, por conta da forte emoção. Sem o hábito, o frei seguiu para Campina do Taborda, onde estava montada a forca. Sal por un tiempo de relojes y una hora fatal, una república brasileira, una república brasileira. O peito dante e sereno, centro de amor e ternura, agora é morada escura, de males mil com que penso. Voz para quem enfado ameno, aponta com áureo dedo, fugi de mim, porque cedo mudar-se vereis a sorte, pois o mal é tão forte que até de mim tem medo. O corpo do herói carmelita foi posto numa maca e 4 escravos o carregaram até a porta do convento. Aqui nós estamos na Basílica do Carmo, é local pertencente ao Convento do Carmo, onde Frei Caneca residiu grande parte de sua vida religiosa. Residiu aqui como noviço, depois como frade estudante, depois como padre, tendo se retirado por conta das suas atividades revolucionárias em 1817 e retornado para cá em 1821, quando foi relaxada a sua prisão na Bahia, né? Aí voltou a residir aqui. Os ossos que foram encontrados no esqueleto emparedado lá no coro superior da Basílica, nos anos 20 ou 22, a reforma que se fez no coro superior da Basílica, eles foram também colocados aqui. Conforme a história do autor anônimo que terminou o itinerário de Frei Caneca e que conta as circunstâncias de sua prisão, né, lá em Sousa, depois a vinda a Campina Grande, a prisão aqui no Recife, lá no presídio dos Cabeças, depois a execução dele, como os 10 mortais foram jogados aqui no caixão, e depois o diretor da Ordem Terceira do Carmo, na ocasião, durante a noite, recolheu o corpo, que estava no caixote comum, e deu a sepultura em local ignorado, naturalmente para evitar que o corpo fosse profanado, cortasse a cabeça e expusesse a cabeça em praça pública, como era costume na época. Uma confusão de sentimentos
não há razão pra se cantar. Uma sujeição do pensamento, nesse descobrir se liberta. Uma república brasileira, uma república brasileira. Noite alta em céu aberto, num largo de beira-mar. Quanto mais longe, mais perto, mais deserto e mais amar. Sonhar seguro de certo, maduro no despertar.